Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula sobre a Lei dos Portos, a Lei 12.815 de 2013, essa lei que vai cair no concurso DOCAS da Paraíba, esse concurso que está aberto, e vai cair pelo menos 5 questões da Lei dos Portos em cada área que abriu no concurso, em cada cargo que o concurso disponibilizou, Então, se você quer acertar as 5 questões da Lei dos Portos, não deixe de assistir essa aula e as outras que nós iremos disponibilizar. E para isso, para que você possa estar assistindo às demais aulas, eu peço que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, porque assim sempre que eu lançar uma nova aula, você vai ser notificado no seu celular ou no seu e-mail. E também não esqueça de comentar, de curtir, deixar o seu like e compartilhar com o amigo, certo? Então vamos iniciar aqui a Lei dos Portos com o artigo 1º, Nós iremos lendo, comentando, explicando artigo por artigo, certo? Então o artigo 1º vai trazer aqui o título desse artigo 1º, dessa parte inicial da lei, são definições e objetivos. O artigo 1º diz que esta lei regula a exploração pela União, direta ou indiretamente, dos portos e instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Então, na verdade, apesar de ter esse título, definições e objetivos, na verdade, esse artigo 1º, o caput, que a gente chama de caput, para quem nunca estudou legislação, todas as leis elas são divididas por caput, aí vem o artigo, que é esse que nós temos aqui, o inciso, que vai ser sempre aquele número em algarismo romano, e os parágrafos, que são esses desenhozinhos aqui. Para quem não sabe, eu sei que uma boa parte que está assistindo já estudou, já sabe, mas para quem não sabe, é separado por esse parágrafozinho aqui, esse desenho que é chamado de parágrafo. E por último, a linha, que são as letras em ordem alfabética. Então, o caput, que é a cabeça do artigo, que é esse texto principal aqui do artigo, ele vai tratar aqui, na verdade, a respeito do objeto da lei. Toda lei, ou quase toda lei, no seu artigo 1º, no seu texto inicial, ela vai trazer aqui o seu objeto, ou seja, do que se trata aquela lei, para que foi formada aquela lei. Então, nesse caso, vai regular a exploração pela União, direta ou indiretamente, dos portos e instalações portuárias. Então, veja que o objeto principal é exploração pela União, certo? A União, nesse caso aqui, é um dos entes que formam a República Federativa, a organização do Estado. Lá na Constituição Federal, nós iremos ter a União, os estados, salvo engano, artigo 41, então nós iremos ter ali a União, os estados membros, também chamados estados membros, são os 27 estados da federação, os municípios e, por último, o Distrito Federal, certo? Então, esse grupo aí forma aí, nesse caso, a organização do Estado. Então, nesse caso aqui, a União vai representar a organização no âmbito federal, os estados no âmbito estadual, os municípios no âmbito municipal. Nós temos ainda os territórios, mas aí não convém, ao caso aqui, a gente explicar essa divisão, certo? Mas, a princípio, nós iremos ter a União, Estados, Distrito Federal, Município e Distrito Federal. Então, nesse caso, é a União, ou seja, essa exploração, a lei, ela já traz aqui mostrando que vai ser exclusivamente
pelo menos em regra, é de âmbito federal, certo? Então, o objeto da lei vai ser exploração pelo governo federal, no âmbito federal, de portos e instalações portuárias, certo? Portos, porque é o porto propriamente dito, e instalações, porque tem a ver com aquilo que está dentro do porto, e a gente vai ver isso mais na frente. Então, temos aí o artigo 1º. Agora, o parágrafo 1º, parágrafo em leis, em decretos, em regulamentos, geralmente, eles servem para explicar, para trazer uma explicação. Então, o parágrafo 1º diz que a exploração direta do porto organizado e das instalações portuárias nele localizadas ocorrerá mediante concessão e arrendamento de bem público. Veja bem, concessão e arrendamento de bem público. Isso aqui a gente vai ver também mais na frente, os conceitos. Professor, o que significa concessão, o que significa arrendamento de bem público? Nós iremos ver mais adiante, certo? Mas por enquanto, o que você precisa saber é que em relação à exploração do porto organizado e instalações portuárias dentro do porto, será feito por concessão e arrendamento de bem público, certo? Aí vem agora o parágrafo 2º, que é basicamente que traz o oposto do parágrafo 1º. Então, enquanto o parágrafo 1º trata de exploração dentro do porto, o parágrafo 2º vai trazer aqui que a exploração indireta das instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado ocorrerá mediante autorização nos termos desta lei. Então, o que é que eu preciso entender agora desses parágrafos 1º e 2º? Vejamos aqui, eu coloquei esse quadrinho, né, e coloquei esse título, Regime de Exploração dos Portos. Então, dentro dos portos, quando a exploração portuária for dentro do porto, vai ser feito mediante concessão e arrendamento de bem público, ok? É isso que o parágrafo 1º e 2º está falando. Agora, quando for fora do porto, vai ser feito por meio de autorização. Então, essas três formas, concessão, arrendamento e autorização, são formas de utilização de bem público, que a gente vai ver mais na frente, certo? Então, eu estou aqui só organizando para explicar o parágrafo 1º e 2º, porque a gente não pode estar pulando sem explicar, certo? Então, em seguida, vem agora o parágrafo 3º, né, que diz que as concessões, os arrendamentos e as autorizações de que trata esta lei serão outorgados à pessoa jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco, certo? Então, aqui trata de quem vai desempenhar aquele serviço que vai ser outorgado mediante concessão, mediante arrendamento, mediante autorização, né? Vai ser destinado, vai ser concedido, vai ser delegado ou outorgado a quem? Né? A pessoa jurídica. Pessoa jurídica, nesse caso aqui, é o contrário da pessoa natural ou pessoa física. Pessoas físicas somos nós, né? Eu e você que temos CPF, Cadastro Pessoa Física. Em contraposição às pessoas jurídicas, que são aquelas que têm CNPJ, certo? Então, nesse caso, somente as pessoas jurídicas que vão ali prestar, vão receber, na verdade, a outorga para prestar determinado serviço de exploração por meio de concessão, por meio de arrendamento ou por meio de autorização, né? Essa pessoa, detalhe aqui em negrito, ela deve demonstrar capacidade para desempenho, certo? Por sua conta e risco. Vamos seguir para o artigo 2º. O artigo 2º, ele traz um assunto muito importante que você deve realmente gravar, fazer de tudo para gravar esse assunto aqui, que são os conceitos. Na lei não tem esse título, eu coloquei o título já para facilitar para vocês.
Mas esse artigo 2º trata apenas dos conceitos importantíssimos na lei dos portos que você não pode deixar de observar, certo? Então vamos aos conceitos, né? O inciso 1º do artigo 2º traz aqui agora o conceito de porto organizado. O que vai ser porto organizado? Porto organizado vai ser um bem público construído e aparelhado para atender a necessidade de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação de armazenagem de mercadorias e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária. Então, a primeira coisa que eu tenho que gravar aqui nesse conceito de porto organizado é que ele é um bem público, certo, gente? Bem público. E para nós entendermos aqui o que é bem público, e aí você pode perguntar, mas professor, o que é um bem público? Eu sei que é algo público, sim, mas o que é bem, né? O que é bem público de forma conjugada, de forma composta, né? Então vamos ver aqui quem é responsável, né, por trazer esse conceito de bem público. O conceito de bem público está lá no Código Civil de 2002, que é o nosso atual Código Civil, né, no seu artigo 98. Então o artigo 98 vai dizer que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertence. Então, bem público são os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, lembra que eu falei agora há pouco, né, que a organização do Estado se dá pelos Estados membros, pela União, pelos Estados membros, né, pelos municípios e, por último, Distrito Federal e territórios. Mas, na verdade, é o artigo 41 do Código Civil que vai trazer essa especificação dos entes, as pessoas jurídicas de direito público interno, certo? Então, toda vez que você vê pessoas jurídicas de direito público interno, você vai se lembrar da União, dos Estados-membros, dos municípios, Distrito Federal e território, ok? Então, se pertence a esses entes, logo vão ser bem públicos. Observe ainda que o artigo 99, ele vai trazer aqui a classificação dos bens públicos, ou seja, ele vai dizer que são bem públicos os bens de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais, tendo em vista que os de uso comum, né, vão ser os rios, os mares, as estradas, as ruas e praças, como diz aqui a própria literalidade do inciso 1º, né? Já os de uso especial vão ser tais como os edifícios, terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. E por último, os dominicais, que constituem patrimônio de pessoa jurídica de direito público, como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades, certo? Então, só para trazer aqui, pincelar, não é obrigatório você decorar esse artigo 98 do Código Civil. Eu só trouxe aqui para incrementar mais ainda a nossa aula acerca da lei dos portos e o conceito de porto organizado, que diz que é um bem público, certo? Então, o bem público vai ser sempre aquele bem que é pertencente às pessoas de direito público interno, certo, gente? Pessoas de direito público são contrário das pessoas de direito privado, certo? São outras empresas que têm aí CNPJ, são as pessoas de direito privado, né? Então, seguindo aqui, nós ainda temos algumas regras relacionadas aos bens públicos, mas a gente não vai ler, mas iremos disponibilizar na lei comentada. E agora nós iremos ver aqui as teorias acerca do conceito de bem público, né? Ainda dentro do conceito de porto organizado, que diz que é um bem público, né? Então, nós temos basicamente duas teorias ou duas concepções a respeito do bem público, né? O primeiro
é a concepção ou critério subjetivo, ou critério da titularidade. Esse critério, ele diz que os bens públicos integram o patrimônio das pessoas de direito público, ou seja, é o critério do artigo 98 do Código Civil, certo? E, por consequência, ele também é o entendimento majoritário, ou seja, a maioria dos juristas civilistas, né, do nosso país, né, do Brasil, eles entendem que esse é o critério que deve ser adotado, aliás, para o conceito de bem público. Mas há ainda outro conceito, que é a concepção material ou funcionalista de bem público, que diz que, além de ele ser um patrimônio das pessoas de direito público, né? Ou seja, ele adota essa teoria e relaciona, acrescenta mais um item, que é o patrimônio de direito privado que presta um serviço público. Ou seja, esse critério, ou essa concepção material ou funcionalista, diz que o bem público, além dele ser aquele bem que pertence à pessoa jurídica, também pode ser um bem que pertence a uma pessoa privada, a uma pessoa jurídica pública, mas também pode ser também a uma pessoa jurídica privada, desde que essa pessoa preste serviço público. Mas veja que nesse caso aqui são de forma minoritária aqueles que entendem ser essa concepção material funcionalista, a concepção válida. Então, nesse caso, a gente vai ficar com essa daqui, que é a tradicional, que é a do artigo 98 do Código Civil, certo? Bem público é aquilo que pertence, aqueles bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito público interno, ok? Seguindo, né, nós iremos ainda observar que, mesmo diante dessa classificação que nós acabamos de ver, nós devemos estar atentos, né? Por quê? Porque esses bens privados, por prestarem serviço público, podem ter algumas características, em determinadas situações, serem considerados bens públicos, né? Então, nós temos aqui o exemplo da impenhorabilidade. Os bens públicos, eles têm uma característica de impenhorabilidade, ou seja, eles não são impenhoráveis. Então, nesse caso, né, se o bem, ele mesmo sendo privado, mas ele prestar determinado serviço público, em determinadas situações, eles podem ser considerados como materialmente públicos ou, como dizem a expressão informal, quase públicos, certo? Então, trazendo aqui só para incrementar o nosso assunto acerca do conceito de bem público, que está ali relacionado ao porto organizado, ok? Para fins de prova, você só precisa saber que é um bem público, que o porto organizado vai ser um bem público, certo? Continuando, ainda no inciso segundo, agora no inciso segundo, nós temos o conceito de área do porto organizado. A área do porto organizado vai ser área delimitada por ato do Poder Executivo, que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado. Então, enquanto o porto, né, é o próprio porto em si, a área do porto organizado vai ser as instalações que estão ali ligadas ao porto, estão dentro do porto, certo? Então, de fácil distinção, né, o conceito de porto organizado para o conceito de área de porto organizado. O porto organizado é o próprio porto, enquanto a área do porto vai ser as instalações que estão nele. Então, você vai tentando diferenciar dessa forma. Seguindo aqui, nós temos o inciso terceiro, né, que trata da instalação portuária, instalação localizada dentro ou fora, né? Então, pode ser dentro ou fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros, movimentação ou armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, certo? Então, essa é a instalação portuária. Seguindo, nós temos o inciso 4, que é terminal de uso privado. Esse terminal vai ser instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do porto organizado.
Então, o que a gente vai precisar gravar aqui para distinguir um conceito de outro vão ser essas informações que são dadas aqui. Mediante autorização localizada fora, veja que a anterior, nós vimos que ela poderia ser localizada tanto fora, como dentro, Então, tinha essa alternativa, certo? Localizada dentro ou fora da área do porto organizado. Já o terminal de uso privado, apenas fora da área do porto organizado. Então, você vai observando, tentando distinguir, o inciso 5º vai tratar da estação de transbordo de cargas, que é a instalação portuária explorada mediante autorização, mais uma vez aqui, a forma, localizada fora da área, local, fora da área do porto organizado, e utilizada, que aqui é a finalidade, exclusivamente para operações de transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior ou cabotagem, certo? Então, esse é o conceito de estação de transbordo de cargas. Ainda temos mais dois conceitos, que é a instalação portuária pública de pequeno porte e instalação portuária de turismo. A pública de pequeno porte vai ser a instalação explorada mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros ou mercadorias em embarcações de navegação interior. Já a de turismo vai ser uma instalação portuária explorada mediante arrendamento, veja que é diferente, Arrendamento, e aqui nós temos o que? Autorização, E utilizada em embarque, desembarque, trânsito de passageiros, tripulantes e bagagem de insumos para provimento e abastecimento de embarcação de turismo. Então, esses são os conceitos relacionados até aqui, até o inciso 7, relacionados aos locais, certo? A estabelecimentos dentro do porto organizado. Então, eu separei uma tabelinha para facilitar o entendimento, E essa tabelinha vai estar também na lei esquematizada, que nós iremos depois disponibilizar para vocês, no link da descrição. Ainda não está disponível porque nós estamos ainda terminando, mas iremos disponibilizar. Bom, o porto organizado, aí vamos ver que ele vai ser um bem público, talvez esteja pequeno, não dê para ver tanto, mas por conta da quantidade de conceitos, então a letra ficou menor, certo? Então, bem público, nós iremos ter a área do porto organizado, área delimitada, certo? Então, não tem como confundir, porque porto é um bem público e área do porto é uma área, Não tem nem como confundir. Instalação portuária, instalação localizada, certo? E até aqui, nós não temos falando da forma de outorga daquele serviço ou daquela área, certo? Mas a partir de terminal de uso privado nós temos as formas que eu também deixei em destaque. Então não tem também como você confundir entre essas 4 últimas que temos aqui. Terminal de uso privado vai ser uma instalação portuária, mas ela é explorada mediante autorização. Então temos aqui estação de transbordo de cargas, também explorada mediante autorização, só que aqui vai ser fora da área do porto organizado, e aqui nós iremos ter também fora da área do porto organizado, mas aqui a finalidade é o que vai destacar exclusivamente para a operação de transbordo de mercadoria, diferente dessa daqui, certo? Que é a instalação, o terminal de uso privado. Por penúltimo, nós temos instalação portuária por pequeno porte, também aqui nesse caso mediante autorização, mas localizada fora do porto organizado, e a finalidade é diferente, E aí você vai ver na tabelinha. Por último, temos a instalação para turismo, que acabamos de ver, que é mediante arrendamento ou autorização. Então veja que é diferente a forma de outorga daquele serviço,
e também a finalidade utilizada em embarque, desembarque, trânsito passageiro e etc. Então, essa tabelinha ela vai facilitar muito a distinção de cada conceito das instalações ou dos locais relacionados ao porto, né, organizado, ok? Nós iremos parar por aqui, né, e iremos continuar com os demais conceitos, tendo em vista que são muitos conceitos aí dentro e a gente pretende explicar um por um com calma, certo? Então, aguardo você na próxima aula, na aula 2.